Vamos então estudar hoje o nosso texto número 83 do nosso livro Fonte Viva, para fechar a nossa semana e trazermos aqui as nossas reflexões. Como sempre, uma feliz coincidência acontece quando nós estudamos durante a nossa semana alguns temas, e aí nós trazemos alguns comentários, fazemos algumas observações, e coincide de chegarmos na sexta-feira e temos um texto com um assunto relacionado com aquilo que nós abordamos, o que nos permite fazer uma abordagem um pouco mais profunda sobre essas situações. E hoje, o texto de hoje não é diferente, também é um texto que nos chama bastante atenção. Aliás, esse é um dos textos que nós devemos sempre ter em mãos para as nossas reflexões, principalmente por nos considerarmos estudantes da doutrina, por nos considerarmos bons trabalhadores, ainda que sejamos trabalhadores no início das nossas tarefas, ainda um pouco vacilantes, mas somos aqueles que de fato se comprometem, ou daqueles que se preocupam em fazer com que a doutrina se difunda muito mais do que uma mera propaganda, através da exemplificação e através do trabalho que é realizado e mudando o ambiente onde nós nos encontramos. Então, Emmanuel separa para nós aqui uma passagem de uma das cartas de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1, e diz assim para nós: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Então, faz aqui uma revista bastante profunda. Nós poderíamos até voltar no tempo para fazer aqui uma especulação sobre aquilo que nós já vivemos no passado, mas eu acho que analisando o nosso presente já é mais do que o suficiente para isso. E aí então nós começamos a analisar como foram lançadas as primeiras sementes de religiosidade em nossos corações, em nossas mentes. Para uns, aquela educação doméstica, aquela educação em casa, outros foram se aproximando naturalmente de suas religiões, para tentar compreender um pouco mais essa relação com Deus. E aí então, quando o Emmanuel lança para nós essa ideia dos rudimentos da doutrina do Cristo, ele vai comentar um pouco mais abaixo com a gente, ele fala sobre as primeiras ideias, as primeiras imagens, os primeiros símbolos que nós aprendemos a cultuar e também e práticas que nós adotamos para demonstrar nossa relação com Deus, a relação com o mundo espiritual de um modo geral, mas representado especialmente por Deus e por Jesus, já que a grande maioria de nós chegou até a doutrina migrando de outras religiões. Eu já me recordo que inicialmente, naqueles primeiros contatos que eu tive com a religião, estudando num colégio salesiano, num colégio católico, então eram as missas que aconteciam todos os dias, professores que eram padres, símbolos religiosos espalhados pelos corredores, então eram hinos que nós aprendíamos. Então tudo isso nos colocava em contato, ou pelo menos nós, aqueles alunos, mas eu especialmente, eu observava então que esse era o primeiro contato mais direto que eu tinha com uma religião mais organizada, com uma ideia religiosa. E aí então eu via, apenas naquilo dizendo, eu conheço essa oração, ou eu conheço essa prece, daquelas decoradas que são tradicionais para quem inicia uma religião, principalmente dentro dos moldes católicos. E aí então eu conhecia as músicas, conhecia as orações, conhecia as imagens, as estátuas, dos santos que eram representadas lá na nossa instituição. Conhecíamos histórias bíblicas que eram também mencionadas, seja nas aulas de religião, seja mesmo nos comentários que chegavam para todos nós. Então essas informações começavam a ser absorvidas. Começávamos então a ter conhecimento a respeito dela. Mas, passado tanto tempo,
e já passou realmente bastante tempo, começava a observar que inicialmente já era satisfatório cumprir aquela agenda, ter aquele conhecimento. Aquilo já era o suficiente. Não pensávamos na questão moral, na importância daqueles ensinamentos e na vivência daquilo no nosso dia a dia. Aí a maturidade vai chegando, começamos também a ter contato com outras religiões, que era a mesma coisa. Como vocês sabem, fiz parte da Igreja Metodista, estudei um pouco sobre a filosofia esotérica, e era a mesma coisa. Lia isso, estudava aquilo, praticava aquilo, mas talvez por falta ou de uma instrução mais específica daqueles que eram os responsáveis, os líderes, os sacerdotes, sejam aqueles que eram os pastores, sejam aqueles que eram os padres, talvez por falta de entendimento mais claro da importância da vivência religiosa para cada um de nós, ou talvez mesmo para a falta de maturidade que eu tinha na época, embora constava ali com meus 20 e pouquinhos anos, logo no início, mas ainda assim não é uma certa maturidade, porque não adianta nós tentarmos fazer com que a sabedoria venha no momento em que nós não temos maturidade para isso. Então quando diz assim, olha, eu tinha na época 21 anos quando eu frequentava aquela igreja, e aí então com 21 anos nós não sabemos nada a respeito da vida. Nós queremos abraçar o mundo, nós queremos devorar o mundo. O mundo é muito pequeno para todos nós, mas na verdade nós falamos de sabedoria. E hoje nós temos contato com essa doutrina, com essa mensagem da doutrina, que nos chama a atenção exatamente para isso, que não é o suficiente nós abraçarmos apenas os rudimentos da doutrina do Cristo. Porque quando Emmanuel chama de rudimento, ele fala exatamente sobre esse contato inicial, esses elementos iniciais que fizeram com que nós nos aproximássemos de uma fé, de uma crença, seja ela qual for. Porque isso se dá em qualquer uma delas. Quem começa no judaísmo, começa com seus rituais, com seus cânticos, com suas preces, com todos os seus elementos. Se é uma religião islâmica, vai lá para a sua mesquita e começa então a aprender a fazer as suas orações, os seus horários, as suas práticas. Tudo isso são esses elementos rudimentares. E é necessário, porque muitas vezes nós pensamos assim. Eu espero que um dia, aliás, John Lennon falava isso na música Imagine, ele diz assim, um mundo sem religiões. Mas a gente pergunta, será que nós temos condições de viver sem essas religiões? Falo sim, Zé. Será que é possível nós vivermos isso? Dá para falar agora, porque já encaixa nesse assunto. Porque quando nós falamos a diferença que existe entre religião e religiosidade, religiosidade é um sentimento íntimo que nós temos que nos aproxima de Deus. A religião é a forma como nós expressamos essa religiosidade. Então ela é algo muito mais material, é algo muito mais humano, algo muito mais terreno. Seria mais ou menos como se eu tivesse várias ideias para compor uma poesia e eu escolheria uma forma de expor essa poesia. Seria ela através da pintura, seria através da música, seria através dos versos, seria através da literatura. Mas na verdade o sentimento poético ele faz parte de mim. E cada um vai escolher uma forma como vai expressar essa sua religiosidade. Então na verdade é a mesma coisa que nós falamos. Nós temos aquele sentimento de querer nos aproximar com Deus. Mas então a gente procura Deus assim, olhando para o céu, olhando para o sol, olhando para a natureza, e dentro da nossa imaturidade, nós não conseguimos encontrar Deus nesses elementos, embora nós saibamos que Ele esteja lá. Porque nós aprendemos isso. Deus está onde tem vida, Deus está onde tem construção, Deus está em todos os lugares. Então quando nós vimos que Deus é onipresente, nós sabemos que Ele se encontra, mas onde Ele está exatamente que eu não consigo encontrar? E aí então é oferecida uma forma de eu me aproximar com Deus através daquilo que eu sempre falo para vocês, chamando de materialização da fé. Porque a fé é algo íntimo, algo muito abstrato, que eu não consigo ainda vislumbrar. Aliás, eu tenho uma recomendação interessante para vocês, o filme chamado Doador de Memórias, que se encontra em cartaz nos cinemas. Assistam, porque embora ele tenha assim uma visão de um mundo fictício, nós somos capazes de transferir aquilo que nós aprendemos na doutrina através daquela mensagem. É muito legal. Assistam que vocês vão compreender. Então por que eu estou falando desse filme? Porque faz com que nós encontremos dentro de nós sentimentos, emoções,
que nós não conseguimos expressar. E quando se fala em sentimentos e expressões que estão voltadas para a nossa fé, para a nossa crença, eu preciso fazer com que ela se manifeste de alguma forma. Porque eu não consigo simplesmente me voltar para dentro de mim e encontrar Deus dentro de mim. Eu preciso, na verdade, demonstrar, através dos meus sentidos, aquilo que eu sinto por Deus. É muito estranha essa nossa condição de não conseguirmos lidar com essas nossas emoções e sentimentos, e nós precisamos extravasar. É mais ou menos, para vocês terem uma ideia, aquilo que nós encontramos nas redes sociais hoje, onde nós temos pessoas que escrevem mensagens, expressam emoções, fazem declarações, num ambiente que não precisaria, bastava apenas que intimamente, no ambiente doméstico, num círculo mais estreito, nós conversássemos com as pessoas. Então nós temos a necessidade de expressar isso, de demonstrar isso para o ambiente, para a comunidade onde nós nos encontramos. Então, através das religiões, nós aprendemos então métodos de fortalecer e até demonstrar a nossa própria crença. Então cada um escolhe, eu sou de uma religião, outra de outra religião, e nós sabemos que não existe a melhor ou pior religião. Como diz naquela passagem do Dalai Lama que todos nós conhecemos, existe aquela religião que te faz melhor. Então eu gosto de uma religião onde eu gosto de acender uma vela, onde eu gosto de ficar de joelhos. Eu gosto de uma religião onde eu gosto de ficar dentro de um templo que é enorme, eu gosto de ficar sozinho dentro dela. Eu gosto de uma religião que me permita ler e através dessa leitura eu começo então a resgatar esses sentimentos que estão dentro de mim. Então, na verdade, a religião ela serve para nós para fazer com que nós materializemos aquilo que nós sentimos. Só que o grande problema, claro, como tudo aquilo que diz respeito ao mundo físico, nós acabamos materializando demais Deus. E nós perdemos então esse contato com essa essência que existe dentro de todos nós. Então nós encontramos Deus através de rituais, encontramos Deus através de algumas práticas, mas nós não nos preocupamos em encontrar Deus dentro de nós. Porque é exatamente isso que nós falamos agora. Que Emmanuel, quando ele nos traz essa mensagem, que nós temos que avançar além, como o próprio título da mensagem diz para nós, nós temos que ir além daquilo que inicialmente nos estimulou a essa proximidade com Deus. Porque vai chegar um momento, e isso é algo que nós vamos compreender através da nossa própria maturidade, é que nós vamos começar a desenvolver a nossa religiosidade de tal forma que nós não precisaremos mais de nenhuma instituição terrena para poder encontrar Deus. É mais ou menos aquilo que os espíritos falam para nós, que até Emmanuel fala sobre isso, se eu não me engano, a religião dos espíritos. Tem um livro chamado A Religião dos Espíritos. E nós podemos nos perguntar, qual é de fato a religião dos espíritos? Será que ela faz parte de alguma hierarquia sacerdotal? Será que ela depende de algum templo dentro das características terrenas que nós temos? Será que nós precisamos daqueles rituais de iniciação, rituais de formação, rituais de comunhão? Será que os espíritos precisam disso? Ou basta que eles simplesmente busquem dentro de si mesmo esse sentimento e faça com que eles se aflorem naturalmente para estabelecer essa sintonia com Deus? Então no mundo espiritual nós temos a religião dos espíritos, que ela não tem vínculos com o mundo material, embora no mundo espiritual, claro, nós falamos dos espíritos que já estão conscientes dessa condição. Porque não tenhamos dúvidas que a grande maioria de nós, ou todos, poderia até colocar como todos nós encarnados, ao chegarmos no mundo espiritual, nós continuaremos levando as nossas crenças. Nós teremos espíritos espíritas, espíritos católicos, espíritos evangélicos, espíritos ateus. Porque nós aprendemos a viver assim. Nós aprendemos a escolher caminhos, formas de nos manifestarmos, a nossa fé. Até mesmo o Dr. Bezerra de Menezes, quando ele se dirige à comunidade espírita através, normalmente, da psicofonia do Divaldo Franco, ele sempre diz assim, espíritos espíritas. E muitas vezes nós estranhamos, mas por que espíritos espíritas? Espírito não é espírito? Sim, espírito é espírito, mas ele traz dentro de si a sua bagagem cultural.
E essa bagagem cultural continuará com ele durante muito tempo, até que ele se desvincule das tradições do mundo físico, onde viveu durante tanto tempo. Então ele continuará tendo as suas preferências culturais, as suas preferências religiosas, as suas preferências políticas, sociais, esportivas. Preferências de tudo aquilo que para ele foi satisfatório no mundo físico. Então nós vamos começando a manifestar esse sentimento muito mais do que simplesmente observar esses elementos exteriores. Como eu falei para vocês, Deus se torna muito mais presente quando nós olhamos para um símbolo religioso, quando nós estamos dentro de uma estrutura voltada para a prática religiosa. Nós vemos Deus através dos elementos, das manifestações exteriores que nós praticamos, como, por exemplo, um canto, uma dança, uma postura, um objeto, muitas vezes até declamando preces, declamando textos, para fazer com que nós estabeleçamos essa relação com Deus. E aí então nós não nos demos conta ainda que tudo isso que nós externamos já existe dentro de nós. Então, quer dizer, não precisamos buscar fora aquilo que já existe dentro de nós. E é aí que entra então, encaixando, não sei se deu para pegar, Zé, então, aquilo que eu queria passar para vocês. Se tiver alguma dúvida, você me fala ainda. Então, dentro desse texto que nós estamos estudando, Emmanuel chama atenção exatamente para isso. Agora a gente vai conectar, a gente vai alinhavar todas essas ideias para fechar aqui dentro do nosso estudo de hoje. Então, mais uma vez, a mensagem de Paulo aos Hebreus, nesse trecho ele diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Porque é interessante como nós nos mortificamos quando observamos a nossa trajetória passada e percebemos que nós perdemos tanto tempo através desses rituais, dessas práticas, que muitas vezes não nos levaram a lugar nenhum. Então nós ficamos assim, poxa, eu perdi tempo, eu estou tão arrependido, se eu pudesse eu faria diferente. E é exatamente o que Paulo fala. Vamos para frente sem nos preocuparmos com aquilo que aconteceu no passado. Aliás, Joana de Ângeles tem uma expressão que eu adoro, que ela usa. Deixa eu até pegar para vocês aqui, que eu acho que vale a pena fazer leitura desse... Deixa eu ver aqui. Está aqui a leitura dessa mensagem, dessa passagem, porque eu acho que ela é bem interessante. Ela diz assim para nós, e isso vale não apenas para a nossa vida religiosa, mas também vale para a nossa vida no dia a dia, que na verdade deveriam ser as duas coisas, que é isso que o texto nos chama, Porque não é assim, eu tenho a minha religião, mas eu também tenho a minha vida. Na verdade, eu tenho a minha vida vivida em cima daquilo que eu acredito na minha religião. Então, na verdade, nós temos que unificar aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós vivemos. E não temos essa dupla personalidade, a personalidade espiritual e a personalidade material. Então, temos que unificar e viver uma coisa só, que é exatamente isso que o texto fala. Mas, que o texto de Emmanuel fala. Mas, o que Joana nos chama atenção é que, quando nós olhamos para trás e começamos a avaliar a nossa conduta e a forma como nós vivemos as nossas crenças, como eu falei, isso se aplica no geral, mas especificamente sobre essa ideia que nós estamos colocando agora, nós olhamos para trás e nós pensamos assim, olha, mas eu vivi durante tanto tempo numa religião, eu não acredito que eu perdi tanto tempo, só agora eu fui conhecer a doutrina. Esse, por exemplo, é um dos discursos que nós ouvimos, e até mesmo um dos discursos que nós utilizamos. Ah, se eu tivesse tido contato com a doutrina espírita desde que eu nasci. Porque eu fazia, acontecia, não entendia, eu tinha medo, eu sofria, eu não conseguia encontrar forças para aquilo que eu preciso. Então, se eu tivesse encontrado antes, certamente a minha vida seria melhor. Mas aí é que Joana diz para nós assim: a tua vida é um álbum de lembranças no qual deves arquivar apenas aquelas que te ensinaram a crescer e a amar. As outras, as que te afligiram, tornaram-se degraus inferiores da escada de sua ascensão, sem os quais não poderias alcançar patamares superiores. Abençoa-as com a tua gratidão
e deixa-as com o alicerce do edifício da tua atual existência, revivendo apenas as lembranças de libertação. Ou seja, como eu sempre falo para vocês, eu vivi muitas religiões, eu vivi entre muitas religiões, né? Aprendendo um pouco de uma coisa, aprendendo um pouco de outra, cada fase da minha vida vivendo uma experiência diferente. E eu poderia ter dito assim, se eu soubesse, eu jogaria tudo isso fora e viveria apenas aquilo que eu acredito hoje. E aí então vem esse ensinamento de Joana que dizendo assim que, na verdade, aquilo que eu acredito hoje, a fé que eu possuo hoje, o conhecimento que eu possuo hoje, tudo isso depende exatamente daquilo que eu vivi anteriormente. Se tivesse me tirado todas essas experiências, hoje eu seria uma pessoa completamente diferente. Não sei se para melhor ou para pior. Mas aquilo que eu sou hoje é nada mais do que o somatório de tudo aquilo que eu já vivi. Então, na verdade, esse arrependimento que eu acabo me prendendo, ele nada mais é do que uma âncora que me impede de evoluir. E como disse para nós aqui Emmanuel, né, ou melhor, Paulo nesse trechinho, ele diz assim, né, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Essas obras mortas representam exatamente essas experiências que nós, muitas vezes, acreditamos que foi uma experiência perdida. E como eu falei para vocês, isso pode valer tanto para a nossa vida religiosa, para as nossas crenças, como em qualquer situação, numa relação social, numa relação familiar, na forma como eu me comportei durante a minha juventude, durante alguns anos do meu passado. Na verdade, tudo aquilo que eu vivi foi o que me trouxe até aqui. Foi aquilo que me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Certamente uma pessoa melhor, já que eu optei por uma filosofia que é uma filosofia transformadora, que é uma filosofia que hoje me dá equilíbrio e que me fortalece para viver as novas experiências que estão chegando. E tudo isso é nada mais do que o resultado de tudo aquilo que eu vivi no meu passado. Não adianta eu querer voltar e pensar assim, se eu pudesse voltar no tempo eu faria diferente. Se pudesse voltar no tempo, nós teríamos esquecido todas as experiências e cometeríamos os mesmos erros novamente, talvez com uma roupagem diferente, numa situação diferente. A Miriam lembrou aqui, né, o que já fizemos está feito, é aprender e seguir. Então não adianta nós lamentarmos por aquilo. O próprio Chico traz para nós aquela mensagem, pelo menos é atribuída a ele, mas isso não importa. Né? Não adianta, quer dizer, como é que é a mensagem mesmo? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podem começar agora e fazer um novo fim. Essa mensagem, ela daria para nós um seminário inteiro, de falarmos sobre o entendimento que nós temos do passado, por que fizemos aquelas escolhas, por que nós erramos, por que nós acertamos, por que nós guardamos essas lembranças ainda, o que nós podemos fazer com tudo isso que nós temos, com aquilo que virá, porque nós somos espíritos imortais, então nós temos uma estrada enorme pela frente, uma estrada cujo fim nós não conseguimos sequer imaginar. E a forma como nós vamos seguir esse caminho vai depender exatamente do entendimento que nós aprendemos, inclusive com os erros. Erros que nos machucaram, erros que machucaram pessoas. Mas são erros que se transformaram em experiências. E como Joana disse, para que essa escada de ascensão seja subida, ela precisa de degraus inferiores. E esses nossos equívocos, essas nossas ações que hoje nos incomodam, são exatamente esses degraus inferiores. Então, se nós pudermos olhar para trás e virmos o quanto nós já subimos, nós ficaremos surpresos. E essa ascensão dependeu exatamente desses degraus que estão lá embaixo. Então, esse nosso texto, quando nós falamos, inclusive de nós que somos espíritas, nós que estamos vivendo hoje uma experiência muito nova, de um novo entendimento do mundo espiritual, de uma nova forma de lidar com as crenças que nós temos hoje, essas influências de ideias e crenças que nós temos hoje no dia a dia. Porque nós somos espíritas, ou pelo menos nos vemos como espíritas ou simpatizantes da doutrina, nós não estamos isolados do mundo. Nós convivemos com pessoas que pensam diferente, que acreditam em coisas diferentes, muitas vezes até discordam veementemente daquilo que nós acreditamos. Então convivemos com isso tudo e nós vamos aprendendo a lidar, agora de uma forma diferente, aceitando com mais tranquilidade, tolerando com mais
com mais equilíbrio, compreendendo que cada um tem o seu momento, cada um pensa naquilo que faz bem, naquilo que lhe faz bem, e nós temos a nossa forma de ver o mundo hoje. Então esses elementos iniciais fazem parte da vida de todos, e nós, inclusive, que hoje abraçamos a doutrina espírita, também estamos tendo contato com esses rudimentos da doutrina do Cristo, que nós entendemos de uma forma mais simples. Você se lembra que eu comentei que a doutrina espírita ela é vista por cada um de nós de acordo com a forma como nós chegamos a ela. Então nós temos aqueles que passaram por uma dificuldade muito grande, começaram a fazer leituras, começaram a conversar com outros espíritas, começaram a frequentar o centro espírita. De acordo com a forma como nós chegamos, com a motivação que nós tivemos, a doutrina espírita vai ter uma característica para nós. Eu sempre gosto muito daquele verso, né, da música do Oswaldo Montenegro que eu sempre comento com vocês, e eu só cito agora para poder organizar o nosso raciocínio, que ele diz assim, que eu amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Ou seja, o mar, daquele tamanho, daquela dimensão, daquela profundidade, com tantos mistérios, e o pescador encantado se preocupa muito mais com a rede, e não com o mar que o acolhe. Para muitos de nós temos a doutrina que ela tem uma dimensão que para nós é infinita, é incompreendida ainda, de tudo aquilo que ela pode nos oferecer, não apenas de novo conhecimento do mundo espiritual, mas também de entendimento a respeito de nós mesmos, de instrumento de transformação, de fortalecimento, de até mesmo instrumento de fé, elemento de fé. Mas nós nos preocupamos com os seus fenômenos, nos preocupamos com os seus livros, nos preocupamos com os seus representantes e nos esquecemos da doutrina para aquilo que ela é. Então, quando nós falamos assim, eu adoro a doutrina espírita porque ela tem livros maravilhosos. Eu foquei, como pescador e a rede, eu foquei a minha atenção nos livros. A doutrina espírita não é os livros. Ela traz ensinamentos dos seus livros para que esses ensinamentos saiam dos livros e venham para a minha vida do dia a dia, para a minha vida prática. Eu gosto da doutrina espírita porque eu estava doente e eu fiz um tratamento espiritual e me melhorou. A doutrina espírita não é o tratamento espiritual. O tratamento espiritual foi uma forma de eu encontrar o reequilíbrio para continuar vivendo a minha vida de um modo saudável. A doutrina espírita são as palestras que eu adoro. A doutrina espírita não são as palestras. As palestras me trazem mensagem que vão me transformar para poder viver a minha vida. Então nós percebemos que, embora nós foquemos a nossa atenção nesses elementos, na mediunidade, na palestra, num filme, num livro, num tratamento, num programa na televisão, tudo isso para nós são elementos rudimentares. É aquilo que nos chama a atenção. Chamou a atenção? Ótimo. É hora de nós começarmos então a crescer a partir desse entendimento. Vamos então para o nosso texto aqui de Emmanuel para a gente entender um pouco mais todas essas ideias que eu lancei para vocês. Diz assim para nós: aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios do alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem contudo dedicar-se ao trabalho que ele reclama? Que dizer do navio, admiravelmente equipado, que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir
nem lutar, nem sofrer, em se vendo sozinhas, sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos, assim, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se toda hora é sinal de teimosia e viciação. Então aqui nós vimos a mensagem que chama atenção por tudo isso que nós temos hoje. Todos nós nos encontramos aqui praticamente todos os dias. Todos nós temos contato com outras salas, amigas, que também fazem estudos doutrinários. Todos nós frequentamos ambientes, centros espíritas, eventualmente vamos a encontros espíritas, a congressos e tudo mais. Todos nós eventualmente lemos alguma obra, ouvimos alguma coisa pela internet. Então nós estamos tendo contato o tempo todo. Se nós ficarmos nessa condição apenas de ter contato com as coisas, nós jamais conseguiremos viver isso de fato e jamais conseguiremos receber o benefício daquilo que para nós de fato é importante, que é o benefício da transformação, do equilíbrio e da sabedoria para sabermos viver as nossas vidas. Nós estamos estudando, nós entramos essa semana no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e eu comentei com vocês que dentro do meu ponto de vista, eu vejo esse capítulo como sendo o mais importante do Evangelho. Porque muito mais do que instrução, ele faz com que a gente pare e comece a analisar a forma como nós estamos vivendo, para que percebamos que se por acaso nós conseguimos alcançar uma fração da felicidade que nós desejamos, significa que nós conquistamos essa fração. Não foi algo que alguém deu de graça, algo que foi simplesmente um prêmio, sem nenhum tipo de esforço. Foi um trabalho árduo que nós fizemos, embora inconscientemente. Se por acaso hoje nós sofremos, temos ali as nossas aflições, temos as nossas dificuldades, esse estudo mostra para nós que também somos responsáveis por ter cavado esse buraco onde nós caímos. Então hoje, quando nós vivemos nesse contato com esses estudos doutrinários que nós temos hoje, e nós não colocamos isso em prática, nós continuamos alimentando aflições. Porque inclusive nós vamos culpar muitas vezes, culpar Deus, culpar Jesus, culpar o mundo espiritual, dizendo assim, mas eu frequento o tempo todo o centro espírita, mas só dá coisa errada na minha vida. Eu não consigo fazer a coisa certa. É aí que está a coisa mais complicada. Eu continuo frequentando, mas eu não estou aprendendo a viver isso tudo. E é essa vivência que vai fazer para nós, vai trazer para nós essa grande diferença. É a vivência, a experiência, o conhecimento de aplicar naquilo que eu sempre digo para vocês, essas três situações são fundamentais. É naquilo que eu penso, é naquilo que eu falo, é naquilo que eu faço. Se eu penso alguma coisa negativa, eu atraio em minha direção respostas negativas. Se eu falo alguma coisa negativa, eu ouço como retorno alguma coisa negativa. Se eu me comporto de uma forma negativa, eu receberei também a ação de alguém de uma forma negativa. Mas se eu fizer isso tudo de uma forma positiva, eu começo a semear algo que eu vou colher e vai me trazer prazer e felicidade. E isso vai depender do quê? Da vivência da doutrina. Então não basta que nós vivamos apenas em contato, porque hoje nós observamos, nós falamos do mundo todo, mas vamos focar apenas na nossa realidade. O Brasil hoje é um país extremamente religioso, nós sabemos disso. Essa é uma realidade histórica para todos nós. O Brasil é um país religioso, com diversas religiões, com um ecumenismo muito interessante. Existem aqueles radicais, mas, de um modo geral, uma aceitação muito grande, uma família com várias pessoas de crenças diferentes, a escola com aquela multiplicidade, aquela diversidade de crenças, a nossa sociedade é assim. Mas por que nós continuamos sofrendo? Por que nós temos que conviver com a corrupção, com a violência, com a desigualdade social? Por que tudo isso?
sendo que o país é tão religioso. Sabe por quê? Porque a maioria de nós, a esmagadora maioria de nós, espera que a transformação aconteça por milagre. A maioria não se dá conta que essa transformação da sociedade vai acontecer quando a própria maioria se mobilizar, colocando em prática aquilo que estuda na teoria. E nós também somos assim. Quantos de nós, espíritas, lamentamos pela nossa condição de vida? Nós vamos até um centro espírita não para buscar recursos para nós trabalharmos. Nós vamos até o centro espírita para chorar as nossas mágoas, para falar das nossas aflições, para lamentar da vida que nós temos. E o caminho é o contrário. É hora de nós sairmos daquela condição de estudantes e de vivermos dos rudimentos que a doutrina nos proporciona, e nós vamos até o centro espírita para ouvir aquela mensagem, para dizer assim: quando eu chegar em casa, eu vou trabalhar dessa forma. Quando eu chegar no meu trabalho, eu vou colocar isso em prática. Vamos supor, por exemplo, falar sobre o egoísmo. Aquela palestra maravilhosa do egoísmo, um palestrante genial, divertido, inteligente, que tem aquela memória magnífica, e eu saio assim: nossa, mas que palestra maravilhosa. Aí eu saio de lá e me esqueço que aquilo que eu ouvi sobre egoísmo é exatamente para fazer com que eu me torne menos egoísta. Quando eu ouço falar sobre caridade, quando eu ouço falar sobre os conflitos que nós vivemos, tudo isso serve como elemento para colocar em prática. E não simplesmente para que eu possa decorar e me emocionar. Porque nós saímos assim e ouvimos aqueles comentários nas portas do centro espírita: mas que palestra maravilhosa, mas que coisa mais linda. E aí então chega em casa, pronto, esqueceu. Liga a novela, liga o futebol, vai lá para os seus afazeres, volta para o dia a dia e se esquece de resgatar aquilo que ouviu. Então o que Emmanuel nos chama a atenção é exatamente isso. A importância de nós irmos além. Irmos além daquilo que é o básico que nós recebemos. É hora de nós nos tornarmos agora não mais aqueles estudantes, porque tem aquele estágio dentro da vida acadêmica, né? Primeiro nós temos o estudante, depois nós temos o estagiário, depois nós temos aquele que é o trainee, e depois nós temos que é o profissional. Nós nos acostumamos a viver como estudantes, onde nós temos um professor e nós temos a lição. Para nós isso basta. O estagiário já começa então a demonstrar esse conhecimento, embora supervisionado. O trainee começa a fazer isso de um modo muito mais intenso. E o profissional é aquele que é autônomo, já tem condições de viver sozinhos. E Emmanuel fala sobre isso aqui. Olha só que bacana. Deixa eu pegar rapidamente aqui o trechinho. Ele diz assim para nós... Cadê você? Está aqui, ó. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia não marcham para adiante no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar, nem sofrer, em se vendo sozinhas, sob o ponto de vista humano. Ou seja, quando eu tenho que tomar minhas próprias decisões, quando eu tenho que me envolver nas situações, eu me esqueço que eu tenho que tomar as decisões sábias para que essa relação seja saudável. Então esse estudo, na verdade, para nós, ele é um daqueles que de tempo em tempo aparece, que não é para passar a mão na nossa cabeça. É para dar aquela puxada de orelha e falar assim: acorda, já chegou a hora de nós crescermos. Porque a maioria que nós estudamos, ele sempre nos dá aquela motivação, aquele equilíbrio, aquele abraço, aquele fortalecimento, mas hoje é o dia assim: olha, já passou dessa fase. Por quanto tempo mais você vai querer receber colo? Por quanto mais você vai querer receber um afago na cabeça? Quando você vai começar a tomar de fato as suas próprias decisões, baseado naquilo que você já aprendeu? Então esse é um daqueles estudos que nós chegamos com o qual nós nos deparamos, que nos dá essa chacoalhada para que a gente acorde. Porque a nossa vida de fato vai se transformar a partir do momento em que nós começarmos a viver isso tudo. Quando eu começar a fazer as escolhas certas, a ter as condutas corretas, a alimentar os pensamentos corretos, a analisar uma situação sob uma perspectiva correta, e isso tudo virá através da bagagem que nós absorvemos em cada estudo, em cada leitura, em cada palestra que nós participamos. Do contrário, a gente sempre vai querer que o mundo melhore, mas ao esforço do outro,
porque nós continuamos sendo do mesmo jeito. E nós nos esquecemos que os problemas que foram criados porque nós somos assim ainda. Aí nós queremos continuar assim, mas queremos que os problemas se transformem mais ou menos igual a formiguinha e a cigarra. A formiga trabalha arduamente para poder acumular a sua comida. A cigarra, ela fica parada cantando, esperando que as coisas aconteçam. Então é o momento agora de nós começarmos a pensar sobre isso. É o momento de nós começarmos a avaliar de que forma que nós vivemos essa doutrina que nós abraçamos. Porque do contrário, ela vai ser simplesmente aquele consolador, aquela situação prazerosa, sem ser para nós um instrumento de trabalho que de fato o é. E aí chegaremos no mundo espiritual, vivendo de fato a religião dos espíritos, não as religiões humanas, não as crenças que nós tínhamos quando estávamos aqui, tentando imaginar como será o futuro, como é a nossa relação com Deus, o que será que está reservado para todos nós. Nós podemos viver agora aquilo que o futuro nos reserva. Porque aí chegaremos naquele momento e falar assim, quer dizer que é isso que eu estava esperando? Mas isso eu já vivia antes. Então isso para mim não é surpresa nenhuma. Então essa é a mensagem de reflexão que chega para nós. Avancemos além. Avancemos além das nossas frequências, avancemos além das nossas leituras, das nossas participações. Nós temos que utilizar tudo isso para começar, continuando com essas práticas, já que elas para nós são bastante saudáveis, para fazermos com que isso se transforme, se reverta no nosso dia a dia. Na relação que nós temos dentro de casa, fora de casa, no trabalho, no centro espírita, na rua, onde for. É aquele silêncio sábio, é aquela paciência que se solidifica a cada dia, é aquele gesto de atenção, aquele gesto de carinho, aquela caridade moral, aquela caridade material. Tudo isso se reverterá, na verdade, como elementos que vão de fato demonstrar no nosso dia a dia o que a gente espera que aconteça na prática. Então esse é o nosso tema de hoje, pessoal. É importante que depois, quando vocês tiverem oportunidade, assim que acabar o nosso estudo, que vocês façam, como eu farei também, aqui a lição de casa, dando uma relida nesse nosso texto. Porque às vezes eu passo para vocês tantas ideias que acaba não tendo tempo de dar atenção para o nosso texto. Então depois façam uma releitura, o texto número 83 do nosso livro Fonte Viva. Vocês vão achar facilmente o Fonte Viva aí para vocês baixarem, ou se vocês não tiverem em casa. Então, utilizem esse texto, como elemento de reflexão para todos vocês, para todos nós principalmente. Porque aí nós vamos entender qual é o verdadeiro sentido daquilo que nós acreditamos. O verdadeiro sentido daquilo que nós esperamos realmente que se transforme dentro de nós. Porque do contrário vai ser simplesmente uma fé morta. Como diz Jesus, né? Fé sem obras é uma fé morta. E não podemos viver dessa forma. Fechando por aqui então, pessoal. Eu vou passar para a nossa amiga Andréia, que vai fazer o encerramento para nós. E daqui a pouquinho a gente volta. Andréia, você pode subir?